Teatro Jovem, Dramaturgia e Trajetória. A experiência da Companhia Arthur Arnaldo. Esse é o nome da aula gravada que vocês vão assistir a partir de agora. Meu nome é Turna Cerzedelo, sou diretor, dramaturgo, ator e professor de teatro e um dos fundadores da Companhia Arthur Arnaldo lá em 1996. O começo da trajetória da companhia começa com jovens, na época eu com 24 anos e meus colegas, quando a gente fundou a companhia, a gente fundou para montar um espetáculo chamado A História do Formiguinho ou Deus Ajuda os Bão, de Arnaldo Jabor, e esse texto foi montado numa versão de teatro de rua. E logo depois eu vou contar um pouco dos primeiros espetáculos para vocês entenderem a vocação de teatro jovem que a companhia começou a desenvolver desde o começo. Depois da montagem do texto do Jabor, a gente montou A Revolução na América do Sul, em 1998, do Augusto Boal, um texto que foi a minha primeira direção, foi muito bacana ter feito. E depois já encenamos um texto de minha autoria chamado Pequena História do Brasil, 500 anos em 50 minutos. Depois desse texto, encenamos outro texto do Augusto Boal chamado O Homem que Era uma Fábrica, isso em 2004. A gente começou a perceber uma coisa interessante na nossa trajetória. A gente tinha muitos jovens na plateia. Claro, se deve também ao fato da gente ser jovem, mas analisando um pouco, a gente pensou que a temática das peças tinha a ver com teatro para jovem. Pulando um pouco no tempo, em 2007, a gente tomou contato com a dramaturgia escrita para um programa do National Theatre de Londres chamado Connections. Neste programa, a ideia de quem criou este programa era convidar autores renomados para escreverem textos serem encenados por jovens, não necessariamente atores, mas jovens entre 12 e 19 anos. E então eles começaram a escrever esses textos. E a partir desses textos, isso começa uma trajetória da Companhia Arthur Arnaldo com teatro jovem que vocês vão ver nessa aula gravada. O ano agora é 2007 e a gente estava buscando textos que mostrassem, que tivessem essa ideia de mudar a sociedade. E a gente percebeu que a mudança social ela ia acontecer se a gente fizesse peças para jovens, porque os jovens são a própria mudança, os jovens significam o futuro. Então, em 2007, lendo um texto do National Theatre chamado Bate-Papo, na verdade o título original é Chatroom, mas foi traduzido para Bate-Papo, escrito por um autor irlandês chamado Enda Walsh. Nesse texto, a gente encontra alguns temperos da dramaturgia que nós vamos discutir nessa aula, mas, basicamente, ao entrar em contato com essa dramaturgia, a gente se apaixonou por ela e falou, é isso que a gente quer fazer como companhia. E a gente precisava, então, nesse momento, eu já não era mais jovem, a Soledad, que é a diretora que trabalha junto comigo na Companhia Arthur Arnaldo, também já não era jovem. Quem é que vai encenar essa peça? Então a gente criou, a gente foi atrás de um elenco de jovens atores, pessoas que estavam recém-formadas nas escolas de teatro, alguns que permanecem na Companhia Arthur Arnaldo até hoje, como a Caru Lima e a Júlia Novaes, na época com 18, 19 anos. Então, em 2007, o texto Bate-Papo chamou a nossa atenção. Eu preciso falar um pouco sobre o que é bate-papo. Se você não viveu o começo da internet no Brasil, você não sabe que tinham as salas de bate-papo na internet, que eram lugares em que você entrava com o seu e-mail e podia participar de bate-papos com pessoas de todo mundo que você não conhecia. E tinham salas de bate-papo temáticas, que discutiam algum tema específico, literatura, por exemplo, rock ou coisas assim. Na peça Bate-Papo, o universo se passa em salas de bate-papo na internet. Então, algumas salas que se apresentam ao público. A primeira sala é uma sala que fala sobre Harry Potter. Naquela época, ele era muito famoso, ainda é até hoje. E a outra sala discute a Britney Spears, que é uma coisa que também a gente tem falado sempre da Britney Spears. Vira e mexe, ela volta no noticiário com alguma coisa que ela tem feito. E a terceira sala de bate-papo é uma sala de bate-papo de suicidas, que esse de fato é o tema da peça. Então, a peça Bate-Papo, o autor irlandês Enda Walsh capturou bem o espírito da sala de bate-papo e também as questões ligadas ao cyberbullying e ao suicídio. Então, é uma peça que começa muito engraçada e vai se tornando uma peça muito cruel. E nós vamos analisar um pouco quais são os fatores que fazem desse texto ser um texto muito potente até hoje.
Antes de falar especificamente do texto do bate-papo, eu queria falar de duas coisas que chamam a nossa atenção e que até hoje tem a ver com o tipo de texto que a gente escolhe para fazer e que tem a ver com características que na nossa vivência, na nossa opinião, tem a ver com o teatro jovem. Uma coisa é a dramaturgia ágil. Então, o que é a dramaturgia ágil? São cenas curtas, são diálogos que se sobrepõem, então um diálogo vem por cima do outro, não tem uma métrica muito cartesiana dos textos dramáticos mais tradicionais. A ideia é que a cena, quando abre a cena já começou. Muita coisa já aconteceu antes da cena começar e a cena é cortada abruptamente antes dela terminar. Então isso dá uma coisa muito viva para a dramaturgia. E a segunda coisa é a encenação ágil. A encenação as encenações que a gente fez durante essa trajetória da Companhia Arthur Arnaldo foram encenações baseadas no trabalho dos atores, então os atores muito presentes em cena, muito importantes, e com cenários que fossem alusões ou cenários simples e que dessem para que os jovens completassem esse cenário na cabeça deles e tornasse tudo mais dinâmico. Os diálogos rápidos, uma encenação simples e ágil que faça com que o público jovem se interesse e se apaixone pelo espetáculo. Então é isso, ele começou a assistir, ele se engaja naquilo e quando ele acha que está muito bom, a coisa termina. Porque tudo que começa bem e acaba bem é bom, já diria William Shakespeare. Os textos e as encenações que serão apresentados nessa aula são todos voltados ao público jovem e eu vou citar cada um deles. Nós vamos falar aqui sobre a peça Bate-Papo, do autor irlandês Enda Walsh, escrita em 2005 e encenada pela Companhia Arthur Arnaldo aqui no Brasil em 2007. Vamos falar também sobre o texto Cidadania, do autor britânico Mark Ravenhill, que foi escrita também em 2005 e encenada por nós aqui no Brasil em 2008. Depois vamos falar sobre o texto DNA, do autor britânico Dennis Kelly, que foi escrita no ano de 2007 e foi encenada por nós em 2009. Depois dela, vamos falar sobre Coro dos Maus Alunos, do autor português Tiago Rodrigues, que foi escrita por ele em 2009 e foi encenada pela Companhia Arthur Arnaldo em 2013. Vamos falar também da peça Facebook, que foi escrita pelo autor argentino José Maria Muscari. Essa peça foi escrita por ele em 2010 e encenada por nós em 2011 aqui em São Paulo. Por último, vou falar do texto Rolê, que foi um texto que eu escrevi a convite do Centro Cultural São Paulo em 2014 e que foi encenado por nós no mesmo Centro Cultural em 2015 e em outros lugares. Então nós vamos falar de todos esses textos durante essa aula. Fica aí, não vai embora. A peça Bate-Papo, como eu já disse, se passa em salas de bate-papo na internet. E a aposta do autor é que os atores vão sentar em cadeiras de plástico cor de laranja, que é uma alusão ao filme Fantástica Fábrica de Chocolate, que ele fala durante a peça, e também as cadeiras encontradas em salas de aula das escolas britânicas. Mas ele aposta, é uma aposta arriscada, de que os atores vão falar o texto o tempo todo olhando para frente. Em nenhum momento eles viram e se conectam com os atores que estão ao lado deles. Eles ficam o tempo todo falando para frente, diretamente para a plateia. Então, isso é ótimo, como se eles estivessem falando como eu estou falando agora para uma tela. E eu não me relaciono com ninguém aqui do lado, porque eu estou sozinho falando com você. Quem é você? Eu não sei quem é você. Você sabe quem eu sou, mas eu não sei quem está me assistindo. E os atores, ao fazer a peça, eles se apresentam com nomes falsos ou com heterônimos, nomes da internet. Então, na verdade, quem está por trás daquela voz pode ser qualquer um. E nas salas de bate-papo, diferente disso que a gente está fazendo agora, quem está do outro lado não vê o rosto da pessoa. Só é como se ele estivesse digitando. Então, as falas têm uma intenção e às vezes até a intenção é diferente do texto que o outro personagem lê. Então, imagina que eu estou falando para você assim: oi, tudo bem? Eu gosto muito de você. Então, você só vai ver eu gosto muito de você escrito, mas eu posso falar eu gosto muito de você. É diferente. Posso expressar ódio e você está lendo isso como se eu estou te amando. Então esse jogo é interessante para os atores realizarem durante a peça. Outra coisa bacana do texto é a agilidade. Nas salas de bate-papo, cada um vai postando a sua fala e as falas vão se sobrepondo.
Então isso tem que ter uma agilidade muito grande e os momentos de silêncio, porque é uma peça tensa que fala sobre suicídio. Então ela começa muito engraçada e é importante que a plateia ria, porque isso é outra coisa interessante. Quando a plateia ri de alguma coisa, você abre dentro das pessoas esse campo do sensível. Então a risada é um bom sinal. Se você ri no começo da peça, quer dizer que eu estou aberto a me emocionar no final. E a gente fica ligado para saber se o personagem principal, que é o Jim, vai ou não vai cometer o suicídio. Eu não vou contar o que vai acontecer na peça, porque vocês vão assistir, ela está disponível no canal, na íntegra, no canal do YouTube da Companhia Arthur Arnaldo. Mas nós vamos ver um trecho dessa peça para vocês poderem analisar comigo o diálogo. Então analisem o diálogo. Outra coisa importante é que a peça ela é entrecortada por músicas. E o Wendell Walsh, ele coloca muito bem que música ele quer. Então ele fala assim, neste momento, Red Morning Light, da banda Kings of Leon, entra rasgando. Ou Smack My Bitch Up, da banda Prodigy, entra muito alta, ou entra e sai abruptamente. Então tinha essa outra coisa que era muito interessante para o público e para os atores também, que era um desafio fazer, que não tinha uma marca de quando a música ia sair. A música entrava, o ator tinha que estar preparado, e quando a música saísse, no momento que o operador de som quisesse tirar essa música, ele tirava e o ator tinha que estar pronto para dar a sua fala. Então analisem esse trecho da peça que a gente escolheu para essa aula. Dá uma analisada aí. Mas eu era mais nova e ela tinha acabado de entrar na parada, lembra? E o vídeo dela na escola? Com uniforme de escola e rabo de cavalo. Ela tava linda. Você queria ser ela, não queria? Ela já tinha colocado silicone nos peitos? Não, isso foi bem depois. Mas naquela época ele já tinha um tamanho bacana, né? Mas é meio estranho. Se a gente pensa naquela época, aquela coisa que ela fazia com a língua era meio sexual. A gente não notava. A gente era jovem e aquilo não era pra criança. Era pros garotos mais velhos. E pros pais. Ela colocava a língua pra fora, mas era sutil. Ela colocava a língua pra dentro e pra fora como se fosse um papagaiozinho. Era meio nojento. Eu lembro de ter visto aquilo depois de ter ficado um tempão sem ver. Eu sou obrigada a dizer que eu me senti traída pela Britney. Porque você sabia que todos os clipes e as músicas dela são sobre a passagem de menina pra mulher. E a gente se sentia bem. A Britney fazia parte da nossa puberdade. Eu me lembro de ter ficado menstruada pela primeira vez ouvindo a música. I'm not a girl, not yet a woman. E pensando, obrigada, Britney, é exatamente isso que eu sinto. Era como se ela fosse um porta-voz. Com certeza. Mas quando eu vi o vídeo Hit Me Baby One More Time, no ano passado, ela fazendo todo aquele lance sexual com a língua. E o que era aquela mini blusa infeliz? Ela já tinha colocado piercing no umbigo? Acho que sim. Desculpa, continua. Bom, eu fiquei puta com aquela traição. Não era mais a Britney que estava falando com a gente, sim o produtor musical tarado. Ele tinha um plano, uma visão. Ele queria transformar toda garota de 8 anos de idade do mundo ocidental numa gostosa de língua de fora e de mini blusa, com piercing no umbigo aparecendo. Você já fez piercing no seu umbigo? Fiz, claro. E doeu? Não é tão ruim quanto dizem. Mas então, a Britney. Você não acha que muitas garotas começaram a pensar isso dela? Nós duas pensamos. E quem sabe não é por isso que a carreira dela tá indo pro buraco. Ela é um motivo pra gente. Mas você não acha que isso tudo tem a ver com a música dela ser uma bosta? Um pouco. Mas eu gostaria muito de pensar que as garotas deram conta que estavam sendo manipuladas. Que elas tomaram partido contra aquele produtor musical tarado. E você sabe o que é mais triste nisso tudo? A Britney se queimou. Ela foi burra. Ela ganhou uma grana preta, imagino. Mas ela não tem mais nosso respeito. Ela pode ter comprado várias casas, roupas novas, peitos novos. Mas se eu encontrasse a Britney Spears da manhã... Tipo assim, no ônibus. Ou no supermercado. Ou numa loja. Se eu encontrasse a Britney Spears da manhã, eu ia chamar ela de lá. Colocar o meu braço em volta do ombro dela, como se fosse dar um abraço nela. Colocar o meu rosto perto dela, como se fosse dar um beijo. E cochichar no ouvido dela. Britney Spears, você vendeu a alma da minha infância. Ai, que crueldade. Você vendeu a alma da minha infância. Aí eu dava uma porrada na cara dela. E o que a Britney ia te dizer? Hit me baby one more time. No dia do julgamento final, vai ter quando um adolescente para ela na porta da Prada e disser: você vendeu a alma da minha infância, sua vaca! Olha, eu preciso ir embora. Foi muito legal falar com você, seja lá quem for. Você não pode ficar mais um pouquinho? Eu tinha uma briga com a vaca da minha mãe do meio pra baixo. Nossa, sobre o que você quer falar? Assassinato. Repararam que a cena começa, parece que ela já tinha começado, né, antes,
e ela termina quando ela ainda não acabou. Ainda parece que vão ter mais conversas, mais diálogos depois. Então isso é interessante desse autor, que mantém o texto fresco e vivo. Eu, como diretor, segui muito explicitamente todas as indicações propostas pelo autor. Então, acho que fui um diretor que foi fiel exatamente ao que o Wendell Walsh queria da peça. Uma coisa interessante é que a gente montou a peça em 2007 e ficamos em cartaz com ela até 2012. Então, foi um texto que a gente fez muito, nos deu muitas alegrias. Teve algumas substituições no elenco, mas a peça Bate-Papo estreou em 2007 no Espaço dos Sátiros, aqui em São Paulo, e a gente recebeu o prêmio Funarte Miriam Muniz e recebemos indicações ao prêmio FENSA de teatro de melhor espetáculo jovem, melhor iluminação para o Marcelo Gonzalez, melhor ator revelação, Taiguara Chagas, ator coadjuvante para o Velson de Souza e foi isso. E melhor trilha sonora para o próprio Wendell Walsh. Então, esse foi o Bate-Papo. Nosso trabalho seguinte, voltado para o público jovem, foi a peça Cidadania, do badalado autor inglês Mark Ravenhill. Vocês provavelmente vão se lembrar de dois textos que ele tinha acabado de encenar na época, que um chamava Polaroids Explícitas e o outro Shopping and Fucking. Ambos foram feitos em São Paulo, pelo menos com grande sucesso, e em algumas outras cidades do Brasil. Então, Cidadania tinha essa aura de fazer uma peça do Mark Ravenhill. E a peça do Mark Ravenhill tinha uma coisa interessante. Não tinha, o Mark trabalha com quase nenhuma rubrica. Então, ele dá poucas indicações do que vai acontecer, de onde os personagens estão, como as coisas acontecem, e ele dá apenas os números das cenas. 1, 2, 3 e assim vai. Então, era uma sequência de cenas, e se vocês assistirem a peça, que também está disponível no canal do Arthur Arnaldo, vocês vão ver como é que essas cenas se colam, e elas são ligadas pela trajetória. Olha só como é que o dramaturgo colocou as cenas juntas. Ele liga as cenas a partir do personagem principal, que é o Tom, que é um menino que sonha que está beijando alguém, mas ele não sabe se é uma mulher ou se é um homem que está beijando, e ele tem que descobrir isso. Então é uma peça cheia de beijos. Ele beija durante o espetáculo 2 homens e 2 mulheres para descobrir quem que ele quer beijar de verdade. A peça é divertida, trabalha com essa questão da descoberta da sexualidade, mas a gente fez uma leitura recentemente, não tão recentemente, em 2017, fizemos uma leitura dela na mostra de repertório dos 10 anos da Companhia Arthur Arnaldo em Teatro para Jovens, numa mostra que aconteceu na Oficina Cultural Oswald de Andrade. E na leitura, na discussão do texto, a gente achou que esse texto envelheceu, que as questões de gênero avançaram muito e que a discussão que o texto traz, ou trazia em 2005 e a gente encenou em 2008, já não era uma discussão que estava colocada, e esse assunto já tinha avançado muito. A gente voltou a esse assunto em 2015, quando a gente ensinou a peça Rolê, e já tinha um outro olhar sobre as questões de gênero e as questões da descoberta da sexualidade, mas que cá entre nós também acho que já envelheceu, já ficou lá no tempo. Então, vamos ver uma cena de Cidadania para vocês, e presta atenção como é que o autor dá a localização da cena. Vou falar um pouco sobre a encenação. Na encenação de Cidadania, a gente escolheu ter como cenário uma lousa e 2 cadeiras de rodinha, e esse era o único cenário. A gente tinha 8 atores no elenco, então o cenário era uma cadeira de rodinha rosa e uma cadeira azul, justamente fazendo referência às questões de gênero do menino e da menina. E a lousa, porque a peça tem muitas cenas que se passam na escola, inclusive o nome Cidadania, Citizenship, é uma disciplina das escolas britânicas que trata das questões socioemocionais. Então, os professores de Citizenship são os responsáveis por falar sobre sexualidade, por falar sobre controle de natalidade. E uma das coisas da peça é que as personagens passam entre elas um bebê de plástico, que elas têm que tomar conta desse bebê para saber como é ser mãe. Olha só o machismo aí, para saber como é ser mãe. Então essa bebê tinha que ficar sendo cuidada pelas meninas como um trabalho de classe da aula de cidadania.
Então, por isso que a gente diz que essa peça envelheceu. Mas dê uma olhada na cena, porque como é interessante como ele coloca a localização e coloca a ação física e as ações dos personagens dentro dos diálogos. Na primeira cena, que é a cena que a gente vai ver agora, quando o personagem do Tom entra, tudo bem que você está vendo a encenação, mas imagina quando a gente lê o texto, está escrito, a primeira fala é trouxe o Motrin, e ele fala trouxe, e ela diz toma 4. Ele diz aqui está escrito, na caixinha está escrito 2, mas ela fala se quiser anestesiar mesmo tem que tomar 4. Então a personagem já dá o clima, em 4 linhas de texto, você já tem tudo. Quando ela fala trouxe, eu já sei que mesmo que não está escrito, é na casa da personagem feminina. Trouxe porque ele está chegando, então é o lugar dela. Então nessa primeira frase, ele já começa a justificar a ausência das rubricas. Então dê uma olhada na cena e pensem nesse texto, como é que ele foi escrito. E aí? Trouxe o Motrin? Tá aqui. Toma 4. Mas aqui falou que vai tomar só 2. Eu sei, mas você quer mesmo anestesiar, tem que tomar 4. Você quer sentir dor? Claro que não. Então toma 4. Vai? Vai! Isso. Agora, segura isso aqui atrás da orelha. Segura até não sentir mais nada. Tá. Valeu aí pela ajuda, viu? Vai ficar legal. Você acha? Vai combinar com você. Legal. Você tem um rosto bonito. Eu não gosto do meu rosto. Eu acho bonito. Às vezes eu me olho no espelho e eu queria estar morto. Eu joguei fora os espelhos. Sim. É que a minha mãe lê um troço de Feng Shui que dizia que eu não devia ter espelho. Tá pronto? Mais ou menos. Você viu que já na primeira cena ela fala de anestesiar, né? E a peça fala um pouco sobre o consumo de drogas, alguns personagens consomem drogas e álcool na peça. E essa coisa do anestesiar e do lugar especial ligado à sexualidade, ele aparece em outras cenas e até uma questão sobrenatural, né, ligada a esse superpoder de você não ser uma pessoa binária. Então, por exemplo, na cena em que o Tom resolve, aqui tem um spoiler, mas tudo bem, porque essa peça está disponível para vocês assistirem, na cena que o Tom resolve ter uma relação sexual com a Ana, o professor dele, que é uma pessoa que ele considera um super-herói, né, porque tem coragem de se assumir homossexual, ele aparece. E ele fala assim, professor, você atravessou a parede, os gays atravessam paredes. E aí, então tem essa coisa do sobrenatural, uma cena bem divertida quando ele aparece, não sei se ele aparece de verdade ou se ele aparece na cabeça do Tom. E a outra cena, a cena que é essa boneca que eu falei, da boneca da aula de cidadania, ela se levanta e fala diretamente ao público, contando como teria sido a relação entre aqueles que serão os futuros pais dela, da boneca. Então a peça tem uma série de questões interessantes da dramaturgia, e eu queria que vocês assistissem a peça. Nós encenamos a peça Cidadania, e ela estreou no Espaço dos Sátiros 2 em São Paulo, e ela também foi indicada a alguns prêmios. Ela foi indicada ao Prêmio FENSA como melhor espetáculo jovem. Os atores da peça foram indicados, o Fábio Lucindo foi indicado ao melhor ator e ganhou o prêmio, parabéns Fábio, pela interpretação do Tom. O Leonardo De Vito, um grande ator, recebeu indicação de ator revelação, e o Guto Nogueira de ator coadjuvante. Eu recebi uma indicação como melhor diretor e a peça como melhor espetáculo jovem do ano de 2008. Então, depois de Cidadania, nós vamos falar de uma peça que foi uma outra peça que marcou muito a nossa companhia, que foi um thriller. A gente fez uma peça que era um suspense. Eu estou falando da peça DNA, do autor britânico Dennis Kelly.
Em 2009, encenamos DNA, do dramaturgo britânico Dennis Kelly. Foi a primeira vez que esse dramaturgo chegou nos palcos brasileiros. E a gente ficou muito feliz que ele chegou pelas nossas mãos. E foi uma responsabilidade enorme, não só de fazer uma peça do Dennis Kelly, mas como também de fazer um thriller. É muito difícil fazer suspense no teatro. É difícil demais, porque as pessoas têm que ter medo. Eu tenho que acreditar que aquilo ali, que elas correm risco, que as coisas estão em perigo, que as pessoas estão desesperadas, que aquela peça, e a peça DNA é uma peça que traz uma situação limite. A primeira fala da peça é morto. Como assim morto? Morto? Não tem certeza que ele está morto? Morto! Então, a peça já chega anunciando uma morte. Então, ela entra num clima de mistério e de suspense, numa rapidez enorme. Então, assim, quando a cortina abre, se é que tem cortina, a nossa encenação não tinha cortina, quando a cortina abre, a gente já está imerso nesse universo. Ele está morto, ele não está morto. O Arthur e a tradutora Soledad Jung colocou muito bacana que ela escolheu o nome do personagem que é o desaparecido como Arthur. Então isso também é marcante, que esse personagem que a gente está procurando, que provavelmente foi morto, é o Arthur, e a nossa companhia chama Arthur Arnaldo, então isso acho que foi muito legal para a gente. Mas o nosso grande desafio nesse texto, além de fazer uma peça de suspense, é fazer uma peça com 11 atores. Na peça original são 14 personagens, a gente fez uma adaptação para que coubessem 11 atores, e foi a peça que a gente fez com o maior número de pessoas. Então foi uma loucura ensaiar isso, e os ensaios eram muito tensos, mas ao mesmo tempo eram muito técnicos, porque a gente tinha que organizar 11 pessoas em cena, e cada personagem, e aí isso é muito interessante da dramaturgia do Dennis Kelly, cada personagem ele tem uma trajetória muito, muito incrível na peça, por menor que ele seja. E outra, num thriller, num suspense, você tem que desconfiar de todo mundo. Então, a movimentação de cada personagem foi muito pensada e muito desenhada para que todo mundo fosse suspeito, para que você olhasse para cada um dos personagens e falasse assim, quem matou o Arthur, o que aconteceu, por que o Arthur morreu, qual é a motivação que cada um deles tem, e todo mundo tem que ter alguma motivação, matou porque não gostava, matou porque tinha medo, matou para se proteger, o que aconteceu com o Arthur? Então, a peça DNA tinha todos esses desafios. E o autor é muito esperto porque ele coloca as falas, muito esperto, desculpa, Dennis Kelly, de falar isso de você. Você é muito talentoso porque você coloca as falas como se elas fossem gavetas, uma em cima da outra. As falas elas vão entrando e elas não são programadas, porque quando você está numa situação limite, você não pensa no que você está falando, né? E às vezes as falas não fazem sentido, você termina uma fala no meio, outra pessoa completa o que você está falando, a outra pessoa diz o oposto do que você estava dizendo. Então, é um texto difícil de traduzir, foi um trabalho muito bem feito pela Soledad Jung de tradução, é um texto difícil de traduzir e difícil de ensaiar, de ler, porque quando você põe aquele texto na sua boca como ator, você tem que estar num estado físico de tensão ou de muito grande, porque senão aquilo fica muito falso. Então foi um desafio grande fazer esse texto. Vamos ver um trecho rápido da peça aqui, para vocês terem uma ideia de como era a encenação. Ele confere com a descrição. É carteiro, gordo, pouco cabelo, parece seus dentes são horríveis. Mas isso é tão... Foi exatamente o que a gente pensou. Não, porque a gente só queria, não é, Felipe? Você só O que queria... a gente vai fazer agora? Cara, a gente tá fodido. Voltando, João. Tá todo mundo feliz, tá legal? Eu tô procurando o Bruno. Por quê? Porque ele pode criticar o cara. Não pode. Então ele viu o cara no mato. Não, ele não Ele viu! Ele não viu o cara no mato, porque no mato não tinha o cara! Cadê o Bruno? Tá escondido. A Joana Marques tá procurando ele. Ele tá se cagando. Quer dizer o quê? Eles pegaram esse cara, olharam pra ele e falaram: ah, você é suspeito, você é assassino porque tá usando uniforme de carteiro. Não, tem um lance dos dentes. Ele tá... Você não vai pra cadeia porque seus dentes são feios. Não, mas se ele for pra Ele cadeia... não vai pra Essa cadeia. coisa de dizer... Júlio, ele não pode, você não sabe. Esse tipo de coisa pega, tá sabendo? Olha, calma, tá legal? Calma, todo mundo é assim, não é, Felipe? Tá todo mundo bem, Pô, tá eu tudo melhor. preciso de referência. Como que eu vou conseguir as minhas referências? Cara, a gente tá fodido! Não, Eu preciso João. de 3 referências por custo de odonto. Como que eu vou conseguir as minhas referências, Na cara? delegacia tá cheio de repórter lá. Foi o máximo. Não, foi uma merda. Felipe, você ficou sabendo? A gente ficou. Eles quiseram me entrevistar. Então você sabe, né? Você ficou sabendo. Não deu tempo, mas eu vou voltar. Você sabe que eles pegaram o cara. É,
apareceu na televisão. Como eles podem pegar alguém que não existe? Eu não sei lá, Débora. Não, porque isso é impossível, Ricardo. Ah, então vai lá e fala isso pra eles. Vai lá na delegacia e fala, olha, esse carteiro gordo com os dentes fudidos que vocês pegaram, na verdade, não existe. Então, por favor, pode soltar ele? Sarcasmo, isso é tão baixo. Talvez eu até consiga uma grana. Vocês acham que tiver pedir uma grana? Cara, ele vai pra cadeia! Ele não vai pra cadeia, tá bom? Eles não podem acusar um cara simplesmente porque ele atende a umas inscrições. Eles precisam de mais que isso. Eles precisam de amostras, de fibras, de provas. Provas de DNA. Isso, exatamente. Eles precisam de provas de DNA. Eles têm as provas de DNA. Quê? Ele não só responde às características, como eles têm as provas de DNA que ligam ele ao crime. Do que você tá falando? Nós conversamos com os repórteres lá na delegacia. E ele nos disse que o material de DNA coletado no moletom coincide com o registro da polícia de um cara que responde às características que a gente deu. Mas isso é impossível. Foi o que aconteceu, né? Não, porque essa descrição, isso tudo, a gente inventou. E essas provas de DNA, esse DNA ele é aleatório. Então, Kátia, ué, Vocês pediram provas de DNA. A gente conseguiu provas de DNA. A gente fez o que vocês mandaram. certo, ok, certo. Onde vocês pegaram essas provas de DNA? De um homem, como vocês disseram. Da triagem dos Correios. Como? Ah, quer dizer, vocês sabem. Vocês deram a descrição. Então a gente pensou, quer dizer, eu pensei em, você sabe, mostrar a iniciativa. Vamos procurar um cara gordo, careca, de dentes pra isso. Tinham vários desses lá. O quê? Ah, meu Deus, né, Kátia? A gente só queria mostrar eles aqui. Quem mandou vocês fazerem isso? A gente só queria mostrar eles aqui. Não, essa foi a coisa mais imbecil que você já fez, Kátia. O quê? Por quê? Porque agora tem um cara na cadeia ligado ao crime inexistente que bate com a descrição que o Bruno deu. Tá, mas não era isso que a gente... Não, Kátia! Não era isso que a gente O que queria. a gente queria era encobrir um crime, não em botar a culpa em outra pessoa. Ah, que a gente tá fudido! Então, isso daqui é um pesadelo. A gente não pode deixar que eles pensem que ele é o cara, quer dizer... Como vocês perceberam, na encenação, a gente buscou, e aí foi uma ideia também da Soledad Jung, que fez o figurino e o cenário da peça, ela colocou o elenco todo dentro de uma jaula, como se estivesse dentro de jaulas. Então, quando você estava assistindo a peça, tinha sempre a interferência dessas grades, porque eles falam assim, não é bom estar aqui no parque, a gente fica aqui no parque. Então, e essas grades têm um sentido duplo, tem um sentido de que esses jovens estão vivendo numa realidade onde eles estão ali presos, né? Então estão presos, eles não conseguem sair daquela realidade onde eles se meteram. Então é um universo que não tem saída. Ao mesmo tempo, se eles tem uma discussão também que é essa coisa da minoridade penal, se eles são culpados, eles deveriam estar presos. A gente se sente mais confortável com eles ali dentro daquele ambiente, ou aquela situação, uma situação sem saída. Então tem todas essas questões que estão ali além da ambientação da peça nesse parque, nessas quadras, nesse lugar onde eles estão, onde todo mundo quer ir e onde eles vão para se esconder. Então tem essa questão importante da encenação, que foi a colocação dessas grades. DNA, vocês percebem que eu estou colando, né? Não estou lendo diretamente. Então o DNA estreou, eu tenho até a data certinha aqui, 18 de abril de 2009, no espaço do Sátiro Zoom, em São Paulo. O legal do DNA é que depois também, quando a gente fez uma amostra de repertório, bate-papo, cidadania e DNA, reinaugurando o complexo da Funarte aqui na Sala Carlos Miranda, e a gente fez os 3 espetáculos lá. E aí o DNA recebeu 5 indicações para o Prêmio FENSA em 2009, de melhor espetáculo jovem, de direção, para mim, de ator para o Fábio Lucindo, de novo, dessa vez ele não ganhou, de ator revelação para o Felipe Moraes, justamente ele que fazia o Arthur, e trilha sonora. Bom, esse espetáculo também está na íntegra no canal da Companhia Arthur Arnaldo. Depois de DNA, a próxima montagem que a gente fez era o seu completo oposto. Se o DNA era uma peça sombria, de crime, um thriller, a peça Facebook, que é a peça que vem a seguinte, do argentino José Maria Muscari, era um espetáculo que era como se fosse um show. Como se fosse um show de rock. Os personagens, que a gente ficava na dúvida se eram personagens ou não, se apresentavam com seus próprios nomes. Eu vou contar um pouco da dramaturgia da peça. A gente assistiu a esse texto em Buenos Aires, em 2010,
e de cara ficou apaixonado. Falou, é isso que a gente quer fazer. Porque ele é o oposto do DNA, é uma coisa muito para fora e discute uma coisa que a gente está discutindo agora. Eu lembro tem uma fala da peça que diz, se você se você não se mostra, você não é nada, você não é ninguém. E essa discussão hoje em dia, só ficou mais profunda, maior, né? Se você não está nas redes sociais, se você não está no lugar, você existe, você é alguém. Então essa discussão lá em 2010 já era presente. Quando a gente montou a peça em 2011, ela estava muito forte, muito ligada na sociedade. Lembrando que em 2011 o Facebook chegou a 1 bilhão de usuários. Então era o maior, como é que é? Como se fosse o maior país do mundo, era o Facebook, onde tinham mais pessoas ali colocadas. A peça Facebook foi criada por José Maria Muscari em colaboração com vários atores da companhia dele. Os atores fizeram uma pesquisa em perfis reais do Facebook, onde aconteciam coisas que eles achavam estranha ou que eles achavam que merecia ser colocada num espetáculo. Então eles acharam perfis. Eu não vou falar muito sobre os perfis, porque depois vocês vão assistir a peça que está disponível aqui na internet. Mas a peça era um acontecimento. Então, o grande barato desse texto era o seguinte: quando os atores, o público estava esperando para entrar no teatro, e ainda bem a gente teve bastante público nessas temporadas que a gente fez da peça, e depois a gente fez também a peça fizemos várias turnês pelo interior, em SESIs, em SESCs, também fazendo para grupos escolares, e também foi muito legal. Bom, mas os atores saíam e iam falar com o público antes do público entrar no teatro. E tiravam selfies, tiravam fotos. Naquela época ainda não tinha celular, a gente tirava as fotos numa câmera digital. Não tinha celular com foto com essa qualidade para a gente usar na peça. Bom, mas a gente tirava foto com o público. E aí, o público animado, lá e a gente perguntava para as pessoas que estavam esperando na peça: você está no Facebook? Qual que é o seu perfil? E anotava o perfil das pessoas que estavam no Facebook e tirava foto com eles. E aí, quando o público entrava no teatro, no fundo, na parede, assim, atrás dos atores, estava projetado enorme o Facebook, aberto, a tela do Facebook aberta. E o público percebia: putz, eles podem entrar no meu perfil. E todo mundo vai ver. E aí a grande reflexão era essa: como todo mundo vai ver? Todo mundo já está vendo. Quem vai ver são só essas pessoas que estão aqui no teatro, além das outras 1 bilhão de pessoas que podem estar olhando seu perfil neste momento em que você está sentado aqui. Claro que a gente não fazia isso, mas nós poderíamos fazer isso. Isso já era, acho que, mais assustador do que o próprio DNA. Então, a gente poderia entrar nos perfis das pessoas e mostrar isso na internet para todo mundo que estava ali. E a peça, a dramaturgia da peça, era uma sequência de navegações, onde a gente navegava por diferentes perfis e mostrando essa bizarrice também um pouco dos perfis humanos que estavam ali. E os atores, e essa era a grande coisa, era uma peça com 5 atores, os atores revelavam os seus próprios perfis. Então, quando a Caru, por exemplo, entrava lá e falava: meu nome é Caru Lima e eu tenho 100, 200 amigos no Facebook, era ela mesma, ela tinha 200 amigos no Facebook, ela mostrava isso. Atrás dela aparecia o perfil dela no Facebook. E as pessoas poderiam seguir, como de fato seguiam, a Caru depois da peça. Outra coisa interessante sobre a peça Facebook, que tinha uma cena que era muito cômica, que era uma das cenas preferidas do público, inclusive, que era quando a gente fazia o que acontecia na rede social ao vivo. Então, um ator andando por ali falava assim: o que você está fazendo? Falava: estou te seguindo. Mas para que isso? Falou: não sei. Ou cutucar coisas que aconteciam na rede social quando eram personificadas. Isso acontecia de verdade na frente das pessoas, isso era muito ridículo. Então, acho que tinha um pouco essa função de ridicularizar a rede social, rindo de como a gente se expõe de maneira impensada e equivocada, e até hoje a gente faz isso nas redes sociais. Então, Facebook foi um espetáculo que nos deu muita alegria e a gente viajou muito. Outra coisa importante do Facebook: a gente criou uma nova categoria de operador. A gente tinha, até então, nos espetáculos, você tem operador de luz, operador de som, mesmo operador de vídeo. No caso do Facebook, a gente tinha um operador de internet, que a gente chamou de navegador. Esse navegador, ele ficava em cena e ele é que ia dando o tom da peça, ele ia navegando nas páginas
que os atores iam comentando. E ele também era responsável por, no final do espetáculo, baixar todas as fotos que a gente tinha tirado na plateia e mostrar para o público as fotos deles e depois postar isso no nosso perfil do Facebook, que aliás está ativo. Procurem lá, Facebook Brasil, dentro do Facebook vocês vão achar as várias apresentações que a gente fez. Outra coisa interessante sobre essa peça é que ou quando a gente estava em temporada, por exemplo, sei lá, a peça começava às 9 da noite, qualquer pessoa que já tinha assistido a peça, ou mesmo que não tinha assistido e que queria interagir com a plateia ou com a gente, era só entrar no Facebook de qualquer lugar e postar ali. Tudo que fosse postado na página ia aparecer imediatamente na parede do teatro. Então era um risco e um convite à improvisação diária desses atores. Então o Facebook foi um espetáculo que a gente fez despretensiosamente e que ficou muito feliz com o resultado e de tanto que a gente fez a peça. A peça também rendeu para a gente uma indicação ao Prêmio FENSA em 2012 pelo trabalho continuado da Companhia Teatro Arnaldo dedicada ao público jovem. Foi a primeira vez que a gente teve uma indicação como companhia. Então, muito obrigado, Muscari, muito obrigado, Facebook, por toda essa alegria que você deu para a gente, espetáculo. Mostre-se bem, exponha-se e seja alguém. Na ideia de fazer sempre o oposto do que a gente vinha fazendo antes, então eu falei que depois do DNA a gente fez uma peça que era o oposto, que era o Facebook. A gente buscou um texto que acabou se mostrando o oposto do que a gente tinha acabado de fazer. O Facebook era um espetáculo que eu acabei de contar, a gente estreou lá no Espaço Beta do Sesc Consolação, e ele tinha toda essa estrutura, ele tinha que ter um computador em cena, ele tinha que ter acesso à internet, tinha que ter um projetor, tinha que ter um lugar para projetar, tinha que pensar numa luz que fosse afinada de uma maneira que a luz não interferisse na projeção. Então era um espetáculo simples na dramaturgia e na encenação, mas complicado tecnicamente. A gente queria algo que não fosse nada complicado. E aí a gente teve um caso de amor à primeira vista, quando a gente leu o texto Coro dos Maus Alunos, do autor português Tiago Rodrigues. A peça que ele escreveu para a versão portuguesa do projeto Connections, que chama Panos, que existe no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, até hoje, foi um texto escrito acho que muito com o coração. O Tiago escreveu um texto baseado no julgamento do filósofo Sócrates, onde a gente não sabe, ele não é personagem, porque na verdade quem narra o que aconteceu com o Sócrates são seus alunos, né? O Platão que escreve sobre o julgamento de Sócrates. E aí a gente fica sabendo o que aconteceu com ele e no final ele é condenado a viver cicuta por ter mexido com a cabeça dos alunos ou colocado valores que não eram valores que a sociedade considerava corretos. E na peça Coro dos Maus Alunos, o Tiago usa essa ideia de coro, que tem a ver com a Grécia. Então são os alunos que falam, em alguns momentos eles falam em coro. São os alunos que contam a história do professor, o professor não aparece. Em vários momentos diferentes, alunos assumem o papel do professor. Na nossa montagem, a gente fez com 6 atores. Então, eram 6 atores e a gente trabalhou muito a questão do coro, das coralidades e como fazer isso. E a peça, dramaturgicamente, ela, apesar de ser trabalhada em coro e ter essa inspiração grega, ela é uma peça muito tradicional. Ela tem um prólogo, tem um primeiro ato, um segundo ato e um terceiro ato. Então, ela é uma peça ela tem 1 hora de duração, mais ou menos, mas ela é bem estruturada nesse sentido. No prólogo, os atores já contam exatamente tudo o que vai acontecer pra gente. Eles falam, e ainda falam mais, está tudo no YouTube, podem ver, todo mundo pode ver. Né? Todo mundo viu quando eu entrei na sala, quando eu tirei a arma, eu atirei. Então a peça começa e instaura um clima de que algo horrível, alguma coisa muito tensa vai acontecer.
E aí, na nossa encenação, a gente fazia esse prólogo fora do espaço cênico. Então a gente ia no meio do público e falava: vocês vão ver isso, vai acontecer aquilo, é isso, eles vão entrar na sala, eles vão quebrar tudo. E aí o professor, a gente gostava muito do professor, vocês vão ver eles falando isso. E tudo isso acontecia fora do espaço cênico e a gente entrava para a peça e tinha o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato. No primeiro ato, o Tiago escreveu de uma maneira com que a gente se apaixone por esse professor, quando os alunos apresentam quem era esse professor e como ele foi importante para eles. E aí a gente também se relaciona com as nossas figuras de professores amados ou professores que foram importantes para a gente, cada um tem o seu. Espero que você, eu acho que você está lembrando do seu justo agora, porque eu estou falando isso. No segundo ato, a gente vê como os ensinamentos do professor fizeram sentido na vida desses alunos e alguns até distorceram um pouco o que o professor ensinou e falaram: putz, não era bem isso que o professor quis dizer. Ou ele fez algo que o professor talvez não aprovaria. Então, bom, mas esse é o segundo ato. E no terceiro ato é o julgamento do professor. A gente vê que essa paixão pelo professor faz com que eles façam coisas que as famílias e a escola consideram inadequadas. E por isso esse professor vai a julgamento. E no final, não vou contar o final, porque a peça também está disponível no nosso canal do YouTube, vocês podem assistir a peça inteira. Mas no final acontece o que eles tinham dito que ia acontecer lá no prólogo. Então a peça é bem amarradinha nesse sentido. E na encenação, eu dirigi essa peça, e na encenação eu queria uma peça que não tivesse nenhuma preocupação externa. Que a peça fosse, assim como os alunos contam a história do professor, os atores contariam a história para o público sem nenhum recurso externo. Como se o público tivesse entrado numa sala de aula e eles contassem para as pessoas, para vocês que estão assistindo, só com os recursos que eles tivessem ali. Então a peça era toda iluminada com retroprojetores e projetores de slide. Agora hoje, isso foi em 2013, ainda tinha alguns retroprojetores em sala de aula. Hoje eu acho que é uma raridade, vocês não vão encontrar mais. Mas naquela época a gente ainda tinha algumas salas de aula com retroprojetor. Então a gente tinha os retroprojetores que iluminavam, então os próprios atores posicionavam esses retroprojetores ou projetores de slide, e o interessante é que era uma peça cinematográfica, você conseguia fazer recortes de luz, porque como os próprios atores, então eu tinha 6 iluminadores em cena. Esses 6 iluminadores, que também eram 6 atores, eles poderiam fazer recortes de luz e poderiam pensar em como isso foi um grande trabalho também feito junto com a Mirella, que foi a iluminadora da peça, de pensar angulações, de pensar tensões a partir do próprio ator que está iluminando aquela cena. Então, se ilumina de baixo para cima, ela tem um efeito. Se ilumina de cima para baixo, tem outro efeito. Se ilumina só o rosto do ator, tem um efeito. Se ilumina 2 atores, a sombra de um ator em cima do outro. Então, isso tudo foi um grande exercício interessante que a gente fez na montagem de Coro dos Maus Alunos. E a peça era operada, a música da peça, a trilha criada pelo Fábio Moepetmo, também era operada dentro da cena. Era uma trilha sonora muito envolvente e muito estranha. Era uma malha sonora, uma trilha muito interessante, e era operada dentro de cena pelos próprios atores usando um iPod. Né? Um iPod, e depois a gente fez bastante o Coro dos Maus Alunos. Fizemos de 2013, quando ela inaugurou, até 2018, ainda fizemos uma peça. Depois o iPod foi substituído por um celular. Então a trilha estava dentro do celular, mas era tudo feito e operado em cena. Outra coisa interessante sobre a encenação do Coro dos Maus Alunos é que todo o cenário era feito de papelão. O papelão, ele indicava essa coisa que o saber é uma coisa muito leve, né? É uma coisa muito leve, mas que sustenta muito. A gente encontrou móveis de papelão, que os atores sentavam nesses móveis de papelão, e no final eles destruíam, a escola era destruída, e eles desmontavam esses móveis de papelão. Então, a peça acabava com essa terra arrasada, né? Que é a situação da nossa educação no Brasil até hoje. Outra coisa interessante é que cada cadeira trazia a palavra único colocada.
pensando que cada aluno é um ser único, mas todos esses únicos estão colocados juntos e vestem a mesma roupa. Tinha uma crítica ao sistema educacional, a partir de uma palestra que eu assisti do professor Teixeira Coelho, no Itaú Cultural, em que ele falava que para a gente, que era um contrassenso o sistema educacional, porque para formar cidadãos únicos, a gente, e com talentos múltiplos, a gente colocava todos na mesma sala e vestia a mesma roupa e dava a mesma aula. E aí a gente pôde explicitar essa ideia. Além de escrever único em cada cadeira, os alunos usavam uniforme e no uniforme estava escrito a palavra uniforme. Vocês vão ver nas cenas da peça que ao invés do nome do colégio, o nome da escola, a palavra uniforme estava grafada. Então também tinha essa estranheza entre essas palavras, né, esse professor libertário e as ideias dele, e toda essa rigidez do uniforme e do único. Bom, agora a minha colinha. Coro dos Maus Alunos estreou no dia 3 de maio de 2011 na Oficina Cultural Oswald de Andrade, em São Paulo. E esse espetáculo foi contemplado pelo edital do PROAC para montagens inéditas em 2012. E ele foi indicado a muitos prêmios. Ele foi indicado ao Prêmio FENSA 2013 nas categorias Melhor Autor, Elenco e Melhor Espetáculo Jovem. E ao Prêmio CPT, que era o prêmio da Cooperativa Paulista de Teatro, nas categorias Dramaturgia, Direção, que eu dirigi esse espetáculo, e Melhor Espetáculo Jovem. E Melhor Elenco. Então a peça foi muito indicada, mas não ganhamos nada. Bom, mas o link para assistir o espetáculo está no YouTube da Companhia Arthur Arnaldo. Assiste lá. Esse espetáculo, o Coro dos Maus Alunos, a gente fez por muitos anos, e enquanto a gente estava fazendo o Coro dos Maus Alunos, a gente montou um outro espetáculo, que não está nessa aula, mas que eu também convido vocês a assistir, que está no canal da Companhia Arthur Arnaldo, que foi uma peça que eu escrevi, chamada Os Pés Murchos versus os Cabeças de Bagre, que é um texto divertido sobre a história do futebol, da religião e das guerras, e como isso se liga numa peça para crianças, que na verdade era para a família toda. O texto se dividia como se fosse um jogo de futebol, então tinha o aquecimento, né, a preleção, primeiro tempo, intervalo, segundo tempo, prorrogação e pênaltis, e a gente colocava de alguma maneira a plateia em cena, de alguma maneira não, de verdade, a plateia ficava em cena, porque metade da plateia eram torcedores de um time, metade do outro, e as crianças entravam em cena para bater os pênaltis no final, para ver quem ia ganhar o jogo, se os pés murchos ou se os cabeças de bagre. Mas isso não é tema dessa aula, não. Então vai lá assistir a montagem dos pés murchos e cabeças de bagre. Agora eu vou falar de outro texto, de outro espetáculo, que é o último dessa aula. Se você está gostando muito dessa aula, ela já está acabando. Se você não está gostando, ela também vai acabar. Bom, em 2014, eu fui convidado pela curadoria de teatro do Centro Cultural São Paulo
para escrever um texto para jovens que para ser lido na programação do festival Mix Brasil, com o tema da diversidade sexual. Na verdade, eles queriam uma peça sobre a descoberta da sexualidade. Imediatamente eu lembrei da peça Cidadania que fizemos em 2008 e lá em 2014 eu falei, bom, como é que nós vamos escrever uma peça que tenha a ver com esse tema e que não seja datado? Então a ideia do texto Rolê nasceu primeiro dos jornais da época que tinha uma coisa que estava em voga entre os jovens que era fazer os rolezinhos. Os rolezinhos, se vocês procurarem, né, no Google, vocês vão encontrar algumas notícias. Inclusive, os shopping centers barravam os rolezinhos. Os rolezinhos eram quando muitos jovens, e eu estou falando muitos mesmo, tipo 700 jovens, 1000 jovens se uniam em algum lugar, isso, para se divertir, para ouvir música, para fazer alguma pegação, e aí rolavam esses rolezinhos. E nesses rolezinhos, o que os jornais até diziam é que era um ambiente em que ninguém era de ninguém, todo mundo pegava todo mundo, eram umas matérias até um pouco moralistas sobre essa questão do rolê. E aí isso me inspirou, a partir dos rolezinhos e de um texto chamado La Ronde, do Arthur Schnitzler. Nossa, é difícil falar isso. Arthur Schnitzler. Caramba, falei errado o nome do homem. La Ronde, do autor austríaco Arthur Schnitzler. Eu não falei certo. Tudo bem, me desculpe, Arthur. Mas o La Ronde, ele narrava experiências de pessoas, de encontros amorosos. Então, era como se fosse uma grande ciranda de amor. Então, na primeira cena, sou eu e uma mulher. Na segunda cena, essa mulher e um outro homem. Na outra cena, esse homem com outra pessoa. Então, tinha uma coisa da ciranda amorosa. Eu me inspirei nos rolezinhos e no La Ronde para escrever uma peça em que, pensando nessa ciranda dos amores, né, do que nos liga. Nos amores não, porque a peça não fala de amor, fala de sexualidade, fala de sexo. Dessas relações que se dão ora com uma pessoa, ora com outra pessoa, né? Inclusive de diferentes gêneros, com a ideia de que a coisa da sexualidade é uma coisa muito fluida. Então, o rolê foi construído com essa lógica de pensar assim, um personagem sai de cena e o outro personagem que está com ele encontra outro personagem, e eu fui respeitando isso até onde eu consegui, porque eu ainda quis escrever uma cena em que tivesse um trisal. E, no final ainda, eu não estava pensando que essa peça um dia ia ser encenada, muito menos por nós, da Companhia Arthur Arnaldo. Então eu falei, não preciso me preocupar, porque quem for encenar isso depois se vira com a peça. Eu não sabia que ia ser nós, né, que esse problema ia voltar para a gente. E, na última cena, pensei, seria interessante se a gente tivesse a voz de um personagem mais velho, de uma personagem que não entende esse rolê, que não entende todas essas relações e que, de fato, faz um julgamento sobre isso, faz um julgamento ruim sobre isso. Então, na última cena, aparece uma coordenadora, como se fosse uma orientadora da escola, que faz uma grande bronca, que são 3 páginas de blá 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 dessa orientadora falando na cabeça de uma das protagonistas da peça, que no final, também posso contar o final porque a peça está disponível no canal do YouTube da Arthur Arnaldo, no final ela fala, posso fazer uma pergunta? Ela fala, pode. Ela fala, posso ir embora? Porque meu pai já está me esperando. Ela fala, pode, e a peça termina com essa ideia de que esse julgamento da geração mais velha, de fato, não interessa, não pega, não tem aderência a essa geração mais nova. Então, o Rolê foi um texto que a gente se divertiu muito fazendo, foi uma peça que a gente curtiu muito fazer e tinha, dentro dessa ideia da encenação simples, um desafio. Porque eu como diretor queria, e é muito difícil encenar o seu próprio texto, então uma das coisas que a gente combinou é que o texto a gente não ia mexer, que a gente ia considerar que esse texto, e a gente foi premiado com a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, e o Rolê fazia parte, era uma montagem inédita, que ia ser feita a partir da Lei do Fomento.
Então a gente falou assim, ó, vamos mandar esse texto aí, finge que esse autor morreu, a gente vai fazer esse texto com todos os defeitos que ele tem e com todas as qualidades que ele possa ter. Então a gente olhou o texto, né, se deu a ideia de olhar o texto e não falar assim, pô, mas você escreveu o texto, mexe aí, muda essa cena, muda esse personagem. Então a gente tentou não mexer no texto e encenar o texto como ele foi escrito para a leitura no Mix Brasil. E assim foi feito. O meu desafio como diretor, eu queria uma estrutura circular. Eu queria um palco que girasse, que ressaltasse ainda mais essa ideia dos parceiros que vêm e que vão, dessa coisa desse coração que gira, né? dessa cama rotatória. É importante falar uma coisa, né? Embora a peça fale sobre sexo, e a peça sempre as cenas sempre vão ser assim, ou acabou de acontecer o sexo, ou vai acontecer o sexo. É um momento assim, aquele momento de tensão e de tesão. A peça tem esse pulsar, ou deveria ter, ou tem que ter esse pulsar sexual mesmo, né? Que a peça fala sobre isso. Mas ela não é uma peça pornográfica, erótica, ninguém aparece pelado, não tem nada que seja inadequado para a faixa etária. Claro que a gente trabalha com juventude, abaixo de 18 anos é um público importante para a gente. E também para atiçar a imaginação e fazer com que as pessoas saiam de lá assim, falando, nossa, eles me provocaram. A gente queria provocar o público nessa coisa do provocar a libido mesmo das pessoas, de falar, nossa, essa cena, será que vai acontecer? Não vai acontecer. Quer dizer, vai acontecer na sua cabeça, mas aqui no teatro, na cena, não vai acontecer. Quase vai acontecer, ou quase aconteceu. Então, era um pouco dessa brincadeira desse momento. Então, a peça também exigia que os atores estivessem num clima muito forte de alegria e de entrega para a peça. Bom, mas eu queria esse cenário que rodasse. E aí o Rafael Souza Lopes encontrou uma boa solução de cenário, então ele colocou como se fosse um ring light em volta da peça, como se fosse um picadeiro de um circo, em que os atores ficavam por ali rodando, né? E a peça também tinha um clima, porque tinham cadeiras com os atores, todo mundo poderia entrar em cena a qualquer momento, então os atores ficaram sentados em cadeiras fora desse ringue, e aí eles entravam quando eram chamados para a cena ou quando precisavam participar da cena. E quando eles estavam fora da cena, eles ficavam no celular, porque é isso que as pessoas fazem até hoje, que é quando você não está fazendo nada, você fica no celular. E eles ficavam no celular como se eles estivessem conversando entre eles. E eles estavam mesmo, gente. Os atores ficavam a peça inteira trocando mensagens e fazendo meme um do outro, ou comentando a cena um do outro pelo celular. Então isso era muito divertido também, ver o grupo dos atores na peça e a quantidade de postagem que eles trocavam durante a peça. Vamos assistir um trecho do rolê e ver um pouco disso que eu estou falando sobre a peça.
a minha colinha aqui, o Rolê, estreou no dia 14 de outubro de 2015 no Centro Cultural São Paulo, na Sala Dona Neira Barbosa, e a montagem foi realizada como parte do projeto #Jovens, premiado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro. Bom, essa aula termina aqui, mas a história da Companhia Arthur Arnaldo não só não termina aqui, porque a gente continua na ativa e vai continuar, espero produzir muitas outras aulas, ou melhor do que aulas, espetáculos, né, para que a gente possa ver e que vocês possam assistir as peças ao vivo, porque assistir no YouTube não é a mesma coisa, né, do que assistir um espetáculo ao vivo. Mas eu queria convidar vocês para continuar conhecendo a história da Companhia Arthur Arnaldo para além dessa aula, porque depois do espetáculo Rolê, a gente montou um outro espetáculo para jovens que não faz parte dessa aula, mas que vocês deveriam assistir, que é uma peça de um autor alemão chamado Marius von Mayenburg, chamado Mártir, que trata de um jovem que começa a se transformar num intolerante religioso. E a peça brinca com essa coisa da educação e da religião, da ciência. Vale muito a pena assistir o texto muito bem feito, muito bem dirigido pela Soledad Jung. Essa direção ela fez, além dos Pés Murchos, que também não dei o crédito para ela, foi ela que dirigiu os Pés Murchos. E depois do Mártir, o Mártir abriu a porta para a gente trabalhar um pouco mais com a cultura alemã, e a gente fez uma colaboração internacional com uma companhia alemã chamada Alarm Theater, onde a gente foi para a Alemanha, a gente ficou lá numa cidade chamada Bielefeld durante um mês para encenar junto com jovens alemães e refugiados sírios, iraquianos e palestinos uma peça de uma autora portuguesa chamada Patrícia Portela, que a gente gosta muito, chamada Escudos Humanos. Essa peça foi encenada lá na Alemanha em 2018 e em 2019 ela veio para São Paulo, foi apresentada aqui em diversos lugares, e além de workshops e mesas redondas, isso tudo vocês vão poder conferir também num vídeo que está postado no site da Companhia Arthur Arnaldo e no canal no YouTube, contando sobre como foi essa colaboração internacional. E a história da companhia não para por aí, porque depois, em 2019, a Soledad dirigiu um espetáculo para crianças chamado A Travessia de Maria e Seu Irmão João, que também não é um espetáculo para crianças, é um espetáculo para todo mundo. E, além de ter feito esse espetáculo ganhou, na pandemia, uma versão audiovisual, a partir do Prêmio Zé Renato. Então assistam também no canal da Companhia Arthur Arnaldo um pouco. E o bacana desse trabalho, que foi premiado com o Zé Renato, é que a gente produziu bastidores, documentários, mini documentários sobre a criação do próprio espetáculo. Então você vai poder saber um pouco mais, né, sobre dramaturgia, como adaptar um livro clássico para uma história infantil no teatro. Você vai aprender ou vai ver uma visão de um figurinista, como é que ele trabalha pensando no espetáculo infantil, de uma cenógrafa, o olhar da direção. A peça Travessia de Maria e Seu Irmão João usa alimentos em cena, alimentos adereçados. Então, como é trabalhar com alimentos em cena, mas não são alimentos de verdade, então entra lá para você assistir isso. Como é iluminar um espetáculo. Então, são 7 mini documentários contando bastidores da construção desse espetáculo. Então é isso, eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Queria convidar vocês a seguir a Companhia Arthur Arnaldo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Queria também convidar vocês para comprarem os livros das peças. Porque eu não falei, verdade, eu não falei, gente. Eu estou terminando a aula, mas eu não falei que também, durante a pandemia, a gente fez experimentos audiovisuais, que estão disponíveis na internet, com a peça Ato Parental, que foi um texto que eu escrevi e que foi publicado. E esse livro que eu quero dizer que vocês podem comprar, o livro da peça Ato Parental, e também o livro da peça Rolê, que foi editado pela editora Giostre, e o Ato Parental foi editado pela Chiado Books. Estão disponíveis para vocês, se vocês quiserem comprar e ler esses textos. Mas se você não quiser comprar, não precisa comprar, é só você entrar no YouTube da Arthur Arnaldo e ver. A gente fez alguns experimentos audiovisuais baseados em cenas da peça Ato Parental. E foi muito bacana fazer isso durante a pandemia. Então também dei uma olhada num outro tipo de dramaturgia para jovens,
que foi criado especialmente durante a pandemia na peça Ato, quer dizer, na verdade, os experimentos foram criados durante a pandemia. A peça Ato Parental, ela foi criada a partir de workshops e entrevistas com jovens dentro de um projeto de fomento que a Companhia Arthur Arnaldo fez em 2017, chamado Entre Jovens. Então, o Ato Parental foi a dramaturgia que foi criada a partir desses encontros. Então, é isso. Assistam, comprem os livros, participem e aguardem as próximas montagens da Companhia Arthur Arnaldo. Agradeço também ao PROAC 39, que foi quem viabilizou esta aula gravada que vocês acabaram de assistir. Muito obrigado, PROAC, muito obrigado, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Economia Criativa, e um abraço para vocês, até a próxima aula.